Quinta parte. Neve e cinzas. Ele está acostumado a renunciar à sua vontade em prol do bem maior, como ele o vê. 49. Você é um tolo, Ellen Venture, Tindu esbravejou, braços cruzados, olhos arregalados de desgosto. Ellen puxou com firmeza a correia de sua cela. Parte do guarda-roupa que Tindu fizera para ele incluía um uniforme de cavaleiro preto e cinza, e ele o usava agora, dedos confortáveis dentro das luvas justas de couro, e a capa escura para proteger das cinzas. Está me ouvindo? Tindu questionou. Não pode ir embora. Não agora. Não, quando seu povo está correndo tanto perigo. Vou protegê-los de outra maneira, ele falou, verificando os cavalos de carga. Estavam na via coberta da fortaleza usada para chegadas e partidas. Vin estava sentada em seu próprio cavalo, quase totalmente coberta em sua capa, mãos tensas, segurando as rédeas. Tinha pouca experiência em cavalgar, mas Ellen recusou-se a permitir que fosse a pé. Com ou sem peltre, as feridas da luta na Assembleia ainda não estavam curadas, sem falar dos ferimentos da noite anterior. Outra maneira? Tindall perguntou. Você deveria ficar com eles. Você é o rei deles. Não, eu não sou. Ellen respondeu, ríspido, virando-se para Terrizana. Eles me rejeitaram, Tindall. Agora eu preciso me preocupar com acontecimentos mais importantes, de larga escala. Eles queriam um rei tradicional? Bem, que fiquem com o meu pai. Quando voltar de Terrace, talvez eles percebam o que perderam. Tindall balançou a cabeça e avançou, falando em voz baixa. Terrace, Ellen, você vai para o norte? Por ela. Você sabe por que ela quer ir para lá, não sabe? Ele fez uma pausa. Ah, então você sabe, Tindall disse. O que você acha disso, Ellen? Não me diga que acredita nessas ilusões. Ela acha que é a heroína das eras. Ela acredita que encontrará alguma coisa lá em cima, nas montanhas. Algum poder, ou talvez uma revelação que a transformará numa divindade. Ellen olhou para Ven de soussaio. Ela baixou os olhos, capuz enterrado na cabeça, ainda em silêncio no cavalo. Ela está tentando seguir o mestre, Ellen. Tindall sussurrou. O sobrevivente transformou-se num deus para essas pessoas, então ela acha que precisa fazer o mesmo. Ellen virou-se para Tindall. Se é nisso que ela acredita, então eu vou apoiá-la. Você apoia a loucura? Tindall inquiriu. Não fale assim da minha mulher, Ellen retorquiu, fazendo com que seu tom autoritário que Tindall recuasse. Ela saltou para cima da cela. Ele saltou para cima da cela. Confio nela, Tindall. Parte de confiar é acreditar. Tindall bufou. Não é possível que você acredite que ela é algum tipo de salvadora profetizada, Ellen. Eu conheço você. Você é um erudito. Pode ter professado lealdade à igreja do sobrevivente, mas não acredita no sobrenatural mais do que eu. Eu acredito, ele disse com firmeza, que Ven é minha mulher. E que eu a amo. Qualquer coisa importante para ela é importante para mim. E qualquer coisa em que ela acredite tem ao menos o mesmo peso da verdade para mim. Vamos para o norte. Voltaremos assim que liberarmos o poder lá. Ótimo, Tindall soltou. Então você será lembrado como um covarde que abandonou seu povo. Deixe-nos em paz. Ellen ordenou, erguendo o dedo e apontando na direção da fortaleza. Tindall girou, caminhando a passos largos até a entrada. Quando passou por ela, apontou para a mesa de suprimentos, onde ela havia deixado um pacote do tamanho de um livro enrolado em papel pardo, atado com um cordão grosso. Caesar pede que você entregue isto aqui para o Sínodo dos Guardiões. Você o encontrará na cidade de Tathin. Caesar pede que você entregue isto para o Sínodo dos Guardadores. Você o encontrará na cidade de Tathindwen. Aproveite seu exílio, Ellen Venture. Em seguida, ela saiu. Ellen suspirou, movendo seu cavalo até pareá-lo com o de Ven. Obrigada, ela disse, baixinho. Por quê? Pelo que disse. É verdade, Ven, Ellen afirmou, estendendo o braço para pousar a mão no ombro dela. Talvez Tindall esteja certa, sabe? Ela falou. Apesar do que Caesar disse, eu posso estar louca. Lembra quando eu te disse que tinha visto um espírito nas brumas?
Ellen assentiu com a cabeça lentamente. Bem, eu o vi de novo, Vin garantiu. É como um fantasma formado de padrões nas brumas. Vejo-o todo o tempo, me vigiando, me seguindo, e ouço esses ritmos da cabeça, pulsações majestosas, poderosas, como pulsos alomânticos, só que não preciso mais de bronze para ouvi-los. Ellen apertou de leve o ombro de Vin. Eu acredito em você, Vin. Ela ergueu os olhos retraída. Acredita, Ellen? Acredita mesmo? Não tenho certeza, ele admitiu, mas estou me esforçando muito. De qualquer forma, acho que ir para o norte é a coisa certa a se fazer. Ela meneou a cabeça devagar. Isso basta, eu acho. Ele sorriu, virando-se para a entrada. Onde está Fantasma? Vin ergueu os ombros embaixo da capa. Então, acho que Tyndall não virá conosco. Provavelmente não, Ellen falou, sorrindo. Como encontraremos o caminho até Terrace? Não será difícil, Ellen falou. Seguiremos o canal imperial até Tethindwen. Ele silenciou, pensando no mapa que Caesar lhe dera. Levava direto para as montanhas de Terrace. Teriam que se abastecer em Tethindwen, e a neve estaria alta. Mas, bem, aquilo era um problema para outro momento. Vin sorriu, e Alan caminhou para pegar o pacote que Tyndall deixara. Parecia algum tipo de livro. Momentos depois, Fantasma chegou. Vestia seu uniforme de soldado e seus alforjes pendiam sobre o ombro. Ele acenou com a cabeça para Ellen. Entregou para Vin uma bolsa grande e, em seguida, foi até seu cavalo. Ele parece nervoso, Ellen pensou, enquanto o garoto prendia os alforjes no cavalo. O que tem na bolsa? Ele perguntou, virando-se para Ven. Pó de peltre. Ela respondeu. Acho que talvez precisemos dele. Estamos prontos? Fantasma perguntou, olhando para eles. Ellen lançou um olhar para Ven, que assentiu. Acho que nós ainda não, uma voz disse. Não estou pronta mesmo. Ellen virou-se quando viu Ariane Ariane, correu apressada pela passagem. Trajava um belo vestido de montaria marrom e vermelho, e tinha os cabelos presos para cima sob um véu. Onde ela conseguiu essa roupa? Ellen imaginou. 2 serviçais seguiam-na, carregando pacotes. Ariane parou, batendo com o dedo sobre os lábios com uma expressão pensativa. Acho que precisarei de um cavalo de carga. O que está fazendo? Ven questionou. Vou com vocês, Ariane respondeu. Brisinha diz que preciso sair da cidade. É um homem muito tolo, às vezes, mas consegue ser bem teimoso. Passou a conversa inteira me abrandando como se eu já não conseguisse reconhecer seu toque. Ariane acenou para um dos serviçais que correu para buscar um estribeiro. Vamos cavalgar com muita velocidade, Ellen falou. Não sei se você conseguirá acompanhar. Ariane revirou os olhos. Cavalguei lá do domínio central até aqui. Acho que consigo. Além disso, Vena está ferida, então provavelmente vocês não vão tão rápido assim. Não queremos que você venha, Vena falou. Não confiamos em você. E não gostamos de você. Ellen fechou os olhos. Ven, querida e franca. Ariane apenas gorjeou uma risadinha quando o serviçal voltou com 2 cavalos. Então ela começou a carregar um. Ven, tolinha, ela disse. Como pode dizer isso depois de tudo que compartilhamos? Compartilhamos? Ven perguntou. Ariane, saímos para fazer compras juntas uma vez. E eu senti que nos demos muito bem, Ariane disse. Ora, somos praticamente irmãs. Ven lançou um olhar furioso para a garota. Sim, Ariane continuou. E você é definitivamente a irmã mais velha, a chata. Ela sorriu com doçura. Em seguida saltou com facilidade sobre a sela, sugerindo uma habilidade considerável de montaria. Um dos servos aproximou seu cavalo de carga. Em seguida atou as rédeas num lugar atrás da sela de Ariane. Agora sim. Ellen, querido, estou pronto. Vamos. Ellen olhou para Ven, que balançou a cabeça com um olhar sombrio. Podem me deixar para trás se quiserem, Ariane disse, mas eu simplesmente vou segui-los e me meter em encrencas, então vocês terão que me salvar. E nem tentem fingir que não me salvariam. Ellen suspirou. Muito bem, ele disse. Vamos. Começaram a viagem lentamente através da cidade. Ellen e Vin na frente, Fantasma levando seus cavalos de carga, Ariane cavalgando ao lado. Ellen mantinha a cabeça erguida, mas aquilo
apenas permitia que visse os rostos que apareciam nas janelas e portas enquanto passavam. Logo, uma pequena multidão os seguia, e embora ele não conseguisse ouvir os sussurros, podia imaginar o que estava dizendo. O rei está nos abandonando. Ele sabia que muitos deles ainda não haviam entendido que Lord Penrod assumira o trono. Ellen desviou o olhar de um beco, onde viu muitos olhos observando-o. Havia um medo assombrado naqueles olhos. Ele esperava ouvir acusações, mas de alguma forma a aceitação melancólica deles era mais desalentadora. Esperavam que ele fugisse. Esperavam ser abandonados. Era um dos poucos ricos e poderosos o bastante para escapar. Claro que ele faria isso. Ele apertou os olhos, tentando reprimir a culpa. Desejava ter podido sair à noite, esgueirando-se pelo passa-muralha, como a família de Ham havia feito. No entanto, era importante que Strath visse Ellen e Vin partindo para que entendesse que poderia tomar a cidade sem violência. Eu voltarei, Ellen prometeu ao povo. Salvarei vocês. Por ora, é melhor que eu parta. As portas largas do portão de estanho apareceram diante deles. Ellen atiçou seu cavalo para diante, correndo à frente da sua onda silenciosa de seguidores. Os guardas no portão já tinham suas ordens. Ellen lhes deu um aceno de cabeça, freando o cavalo, e os homens abriram os portões. Vin e os outros juntaram-se a ele diante do portão que se abria. Lady Herdeira, um dos guardas perguntou baixinho. A senhora está indo também? Vin olhou para o lado. Fique em paz, ela falou. Não estamos abandonando vocês. Vamos buscar ajuda. O soldado sorriu. Como ele pode confiar nela com tanta facilidade? Helen pensou. Ou será que a esperança é tudo o que lhe restou? Vin virou seu cavalo, encarando a multidão, e puxou seu capuz. Nós voltaremos, ela prometeu. Não parecia tão nervosa quanto ficou antes, quando lidou com as pessoas que a reverenciavam. Desde a noite passada, algo mudou nela, Ellen pensou. Como um grupo, os soldados o saudaram. Ellen saudou em resposta. Em seguida, meneou a cabeça para Vin. Ele liderou enquanto cavalgavam para fora dos portões, rumando para a estrada norte, um caminho que permitiria que contornassem a oeste do exército de Strath. Eles não estavam muito longe quando um grupo de cavaleiros os interceptou. Ellen reduziu a velocidade do seu animal, lançando um olhar para o fantasma e os cavalos de carga. O que chamou a atenção de Ellen, no entanto, foi Ariane. Ela cavalgava com uma destreza espantosa, um olhar de determinação no rosto. Não parecia nem um pouco nervosa. Ao lado, Vin lançou a capa para trás, mostrando um punhado de moedas. Jogou-as no ar, e elas uniram para frente numa velocidade que Ellen nunca vira, mesmo de outros alamânticos. Senhor soberano, ele pensou, assustado, quando as moedas voaram para longe, desaparecendo mais rápido do que ele pôde acompanhar. Os soldados caíram, e Ellen mal ouviu o tilintar do metal contra metal com o som do vento e das batidas de ferradura. Eles passaram direto pelo centro do grupo caótico de homens, muitos deles caídos, agonizando. Flechas começaram a cair. Mas Vin afastou-a sem nem mesmo agitar a mão. Abrira o saco de peltre, ele percebera, e estava esparguindo o pó para trás enquanto cavalgava, empurrando um pouco dele para os lados. As próximas flechas não terão pontas de metal. Ellen pensou com nervosismo. Soldados estavam entrando em formação lá atrás, gritando. Eu alcanço vocês, Vin falou. Em seguida, saltou do cavalo. Vin! Ellen berrou, virando sua montaria. Ariane e Fantasma passaram-no, cavalgando rápido. Vin aterrissou, e incrivelmente nem mesmo cambaleou quando começou a correr. Tomou um frasco de metal. Em seguida, olhou para os arqueiros. As flechas voaram. Ellen praguejou, mas botou o cavalo em movimento. Havia pouco que pudesse fazer agora. Cavalgou, abaixado, galopando enquanto as flechas caíam ao seu redor. Uma passou a centímetros de sua cabeça, fincando-se na estrada. E em seguida pararam de cair. Ele olhou para trás com dentes cerrados. Vin estava de pé diante de uma nuvem crescente de poeira. Pó de peltre, ele pensou. Ela está empurrando os flocos no chão, erguendo pó e cinza. Uma onda imensa de poeira
de poeira, metal e cinza arrebatou os arqueiros, cobrindo-os, soprou ao redor dos soldados, fazendo-os gritar e proteger os olhos, e alguns foram ao chão, segurando o rosto. Vin subiu no cavalo, novamente. Em seguida galopou para longe da massa ondeante de partículas carregadas pelo vento. Ellen reduziu a velocidade para que ela o alcançasse. O exército estava caótico atrás deles. Homens dando ordens, pessoas espalhadas. Mais rápido, Vin falou, quando se aproximou. Estamos quase fora do alcance das flechas. Logo, eles se juntaram a Ariane e Fantasma. Não estamos fora de perigo. Meu pai talvez decida enviar perseguidores. Mas os soldados não poderiam ter confundido. Não poderiam ter confundido Vin. Mas os soldados não poderiam ter confundido Vin. Se os instintos de Ellen estavam corretos, Strath os deixaria partir. Seu alvo principal era Luthadel. Ele podia ir atrás de Ellen. Mais tarde, por hora, simplesmente ficaria feliz com a partida de Vin. Obrigada por sua gentileza em ajudar-nos a escapar, Ariane disse de repente, observando o exército. Eu parto agora. Com isso, ela desviou os 2 cavalos, partindo na direção de um grupo de colinas baixas a oeste. O quê? Helen perguntou, surpreso, parando perto de Fantasma. Deixe-a, Vin falou. Não temos tempo. Bem, isso resolve um problema, Helen pensou, virando seu cavalo para a estrada do norte. Adeus, Luthadel. Volto para você mais tarde. Bem, isso resolve um problema, Brice observou, em pé, sobre a muralha da cidade, observando o grupo de Ellen desaparecer ao redor de uma colina. A leste, uma coluna grande e ainda inexplicável de fumaça erguia-se do acampamento Colos. A oeste, o exército de Strath estava agitado, tumultuado com a escapada. Primeiro, Brisa ficou preocupado com a segurança de Ariane, mas em seguida percebeu que, independentemente do exército inimigo, não havia lugar mais seguro para ela do que ao lado de Ven. Contanto que Ariane não se afastasse demais dos outros, estaria segura. Era um grupo silencioso que estava com ele sobre a muralha, e ao menos dessa vez, Brisa mal tocou suas emoções. Sua seriedade parecia adequada. O jovem capitão Demou estava ao lado do velho Trevo, e o pacífico Caesar estava com Ham, o guerreiro. Juntos observavam a semente de esperança que haviam lançado aos ventos. Espere, Brisa falou, franzindo a testa quando se deu conta. Tyndall não deveria estar com eles? Caesar sacudiu a cabeça. Ela decidiu ficar. Por que fez isso? Brisa perguntou. Eu não a ouvi tagarelar sobre não interferir em disputas locais? Caesar balançou a cabeça de novo. Não sei, Lord Brisa. É uma mulher difícil de entender. Todas são, Trevo murmurou. Caesar sorriu. De qualquer forma, parece que nossos amigos escaparam. Que o sobrevivente os proteja, Demou disse, baixinho. Sim, Caesar falou, que os proteja mesmo. Trevo bufou, com um braço sobre as ameias. Ele se virou para encarar Caesar com o rosto contorcido. Não o incentive. Demou enrubesceu e virou-se para se afastar. O que foi? Brisa perguntou, curioso. O garoto estava perguntando para os meus soldados, Trevo comentou. Disse a eles que não queria essa bobagem confundindo a cabeça deles. Não é bobagem, Lord Gladden. Caesar retrucou. É fé. Acha mesmo? Trevo questionou que Kelsier vai proteger esse povo? Caesar titubeou. Eles acreditam nisso. E é isso. Não. Trevo interrompeu, fechando a cara. Não é o bastante, Terrizano. Essas pessoas se enganam ao acreditar no sobrevivente. Você acreditou nele, Caesar falou. Brisa ficou tentado a abrandá-lo, deixar a discussão menos tensa, mas Caesar já parecia totalmente calmo. Você o seguiu, acreditou no sobrevivente o bastante para derrubar o Império Final. Trevo fez uma careta. Não gosto dos seus princípios, Terrizano. Nunca gostei. Nossa gangue, a gangue de Kelsier, lutou para libertar o povo porque era o correto. Porque você acreditava que era o correto, Caesar confirmou. E o que você acredita ser o correto, Terrizano? Depende, Caesar disse. Há muitos sistemas diferentes, com muitos valores diferentes. Trevo meneou a cabeça. Em seguida se virou, como se a discussão estivesse acabada. Espere aí, Trevo. Ham falou. Não vai responder a isso? Ele já falou bastante, Trevo falou. A crença dele depende da situação. Para ele, até mesmo o Senhor Soberano era uma divindade porque as pessoas o veneravam, ou eram forçadas a venerá-lo. Correto? Terrizano. De certa forma, Lord Gladden.
Sazed respondeu, embora o Sr. Soberano talvez fosse uma espécie de exceção. Mas você ainda mantém registros e memórias das práticas do Ministério do Aço, não é? Ham perguntou. Sim, Sazed admitiu. Depende da situação, Trevo disse, cuspindo. Ao menos aquele tolo do Demol teve a decência de escolher uma coisa para acreditar. Não ridicularize a fé de alguém apenas porque não compartilha dela, Lord Clegane. Sazed retorquiu em voz baixa. Trevo bufou de novo. É tudo muito fácil para você, não é? Ele perguntou. Acredita em tudo, não precisa escolher? Eu diria, Sazed retrucou, que é mais difícil acreditar como eu acredito, pois deve-se aprender a ser inclusivo e tolerante. Trevo acenou a mão com indiferença, virando para claudicar na direção da escada. Fique à vontade. Tenho que preparar meus garotos para a morte. Sazed observou partir, franzindo o senho. Brisa lhe aplicou um abrandamento, arrancando sua inibição para garantir. Não ligue para ele, Sazed. Ham falou. Todos estamos um pouco à flor da pele nos últimos tempos. Sazed assentiu. Ainda assim, ele fez boas observações, algumas que nunca precisei enfrentar antes. Até este ano, minha obrigação era coletar, estudar e relembrar. Ainda é muito difícil para mim colocar o valor de uma crença acima de outra, mesmo que essa crença seja baseada em um homem que eu sei ter sido totalmente mortal. Ham ergueu os ombros. Quem sabe, talvez Kel esteja lá fora em algum lugar nos observando. Não, Brisa pensou. Se ele estivesse, não estaríamos nesta situação, esperando a morte, trancados numa cidade que deveríamos ter salvado. De qualquer forma, Ham falou, eu ainda quero saber de onde aquela fumaça está vindo. Brisa olhou para o acampamento Colos. A coluna escura era centralizada demais para vir de fogueiras. As tendas? Ham balançou a cabeça. El disse que havia apenas algumas tendas, poucas demais para fazer tanta fumaça. Esse fogo está queimando há algum tempo. Brisa balançou a cabeça. Acho que, neste momento, não importa mesmo. Strathventure tossiu de novo, encolhendo-se na poltrona. Seus braços estavam melados de suor e as mãos tremiam. Ele não estava melhorando. Primeiro, pensou que os calafrios fossem um efeito colateral do nervosismo. Tiveram uma noite difícil, mandando assassinos atrás de Zane. Em seguida, de alguma forma, escapando da morte pelas mãos do nascido das brumas insano. Ainda assim, durante a noite, os tremores de Strath não haviam melhorado. Pioraram. Não eram apenas nervosismo, devia estar com alguma doença. Vossa Majestade, uma voz gritou lá de fora. Strath empertigou-se, tentando parecer o mais apresentável possível. Mesmo assim, o mensageiro parou quando entrou na tenda, aparentemente notando a pele descorada e os olhos cansados do homem. Milord, o mensageiro disse, fale, homem. Strath ordenou, tentando projetar a realeza que não sentia. Desembuche. Cavaleiros, milord, o homem contou. Estão deixando a cidade. O quê? Strath perguntou, jogando o cobertor longe e se erguendo. Conseguiu ficar em pé, apesar da tontura. Por que não foi informado? Passaram rapidamente, milord, o mensageiro comentou. Mal tivemos tempo de enviar um grupo de interceptação. Pegaram-nos, suponho. Strath disse, reequilibrando-se na poltrona. Na verdade, eles escaparam, milord. O mensageiro revelou, lentamente. Como? Strath disse, girando de ódio. O movimento foi demais. A tontura voltou, a escuridão fechando o campo de visão. Ele cambaleou, agarrando-se à poltrona, conseguindo despencar nela e não no chão. Busque a curandeira, ele ouviu o mensageiro gritar. O rei está passando mal. Não, Strath pensou, grog. Não, foi rápido demais. Não pode ser uma doença. As últimas palavras de Zane. Quais foram? Um homem não pode matar seu pai. Mentiroso. Amaranta. Strath resmungou. Milord? Uma voz perguntou. Bom, alguém estava com ele. Amaranta, ele disse, de novo. Busque-a. Sua concubina, milord. Strath forçou-se a permanecer consciente. Quando se sentou, a visão e o equilíbrio voltaram um pouco. Um dos guardas da porta estava ao seu lado. Qual era o nome do homem? Grant. Grant! Strath disse, tentando soar autoritário. Você precisa trazer Amaranta até mim. Agora! O soldado hesitou. Em seguida, correu para fora da tenda. Strath concentrou-se na respiração. Inspira, respira. Zane era uma cobra. Inspira, expira. Zane não queria usar a faca. Não, aquilo era esperado. Inspira, respira. Mas quando o veneno tinha sido administrado, Strath se sentia adoentado durante todo o dia anterior.
Milord, Amaranta estava na porta. Fora bela no passado, antes que sua idade lhe atingisse. Como atingia a todas, o parto destruiu uma mulher. Tão suculenta era ela, com seios firmes e pele macia, impecável. Sua mente está divagando, Straff disse a si mesmo. Concentração. Preciso de um antídoto. Straff falou com esforço, concentrando-se na Amaranta atual. A mulher com quase 30 anos, a coisa velha, ainda que útil, que o mantinha vivo frente aos venenos de Zane. Claro, milord, Amaranta disse, caminhando até o gabinete de venenos, tirando os ingredientes necessários. Straff recostou-se, concentrando na respiração. Amaranta deve ter sentido sua urgência, pois nem mesmo tentara levá-lo para a cama. Ele observou seu trabalho, como tirava o fogareiro e os ingredientes. Ele precisava encontrar Zane. Ela não estava fazendo do jeito certo. Straff queimou o estanho. Uma explosão repentina de sensibilidade quase o cegou, mesmo à sombra de sua tenda, e suas dores e tremores ficaram agudos e excruciantes. Mas sua mente ficou clara, como se de repente se banhasse em água gelada. Amaranta estava preparando os ingredientes errados. Straff não sabia muito sobre como se faziam antídotos. Foi forçado a delegar esta tarefa. Em vez disso, concentrando seus esforços em aprender a reconhecer os detalhes, os aromas, os gostos, as descolorações dos venenos. Ainda assim, ele havia observado Amaranta preparar seu antídoto geral em várias ocasiões, e ela estava fazendo diferente desta vez. Ele se esforçou para sair da poltrona, mantendo o estanho avivado, embora aquilo lhe trouxesse lágrimas aos olhos. O que está fazendo? Ele questionou, caminhando com passos incertos até ela. Amaranta ergueu os olhos, chocada. A culpa que faiscou em seus olhos era confirmação suficiente. O que está fazendo? Straff urrou, o medo lhe dando forças quando a agarrou pelos ombros e chacoalhou. Ele estava enfraquecido, mas ainda era muito mais forte que ela. A mulher baixou os olhos. Seu antídoto, milord, está fazendo errado, Straff falou. Pensei que o senhor parecia fatigado, então acrescentei algo para ajudá-lo a ficar acordado. Straff hesitou. As palavras pareciam lógicas, embora ele estivesse com problemas para pensar. Em seguida, encarando a mulher envergonhada, percebeu algo, com olhos aguçados, além do detalhe natural. Ele percebeu um leve vislumbre de um pedaço descoberto de pele embaixo do corpete. Ele esticou o braço e rasgou a lateral do vestido, expondo a pele. Seu seio esquerdo, nojento para ele, pois decaíra um pouco, estava arranhado e cortado, como se por uma faca. Nenhuma das cicatrizes eram novas, mas mesmo em seu estado confuso, Straff reconheceu a mão de Zane. Você é amante dele? Straff quis saber. É culpa sua, Amaranta chiou. Você me abandonou assim que eu envelheci e te dei alguns filhos. Todos me disseram que faria isso, mas ainda assim eu esperei. Straff sentia-se cada vez mais fraco, tonto. Ele descansou a mão no gabinete de venenos. Ainda assim, Amaranta falou com lágrimas escorrendo. Por que você tinha que tirar Zane de mim também? O que você fez para mandá-lo embora? Para fazê-lo parar de vir até mim? Você deixou que ele me envenenasse, Straff falou, caindo de joelhos. Tolo, Amaranta disse, cuspindo. Ele nunca envenenou você, nenhuma única vez. Mas, ao meu pedido, ele deixava você pensar que tinha feito isso. E então, a cada vez você corria para mim. Você suspeitava de tudo que Zane fazia. E mesmo assim, nunca parou uma vez para pensar o que havia no antídoto que eu lhe dava. Me fazia melhorar, Straff murmurou. Isso é o que acontece quando você se vicia numa droga, Straff. Amaranta sussurrou. Quando você toma, se sente melhor. Quando você não toma, morre. Straff fechou os olhos. Você é meu agora, Straff, ela falou. Posso fazer você... Straff urrou, reunindo as forças que restavam e lançando-se para cima da mulher. Ela gritou, surpresa, quando ele a derrubou, forçando-a para o chão. Em seguida, não disse nada, pois as mãos de Straff esmagaram sua traqueia. Ela lutou um pouco, mas Straff pesava muito mais que ela. Ele pretendia exigir o antídoto, forçá-la a salvá-lo, mas sua mente era o caos. Sua visão começou a se embaralhar, sua mente a escurecer. Quando recobrou sentidos, Amaranta estava azulada e morta no chão diante dele. Não tinha certeza de quanto tempo ficara estrangulando o cadáver. Rolou para o lado dela, na direção do gabinete aberto. De joelhos, pegou o fogareiro, mas suas mãos trêmulas o derrubaram de lado, espalhando líquido quente no chão. Praguejando, ele agarrou um jarro de água fria e começou a
jogar punhados de ervas nele. Ficou longe das gavetas que tinham venenos, atendo-se àquelas que mantinham antídotos. Ainda assim, havia muitas ervas que serviam como os dois. Algumas coisas eram venenosas em grandes doses, mas podiam curar em quantidades menores. A maioria era viciante. Não tinha tempo de se preocupar com aquilo. Conseguia sentir a fraqueza nos membros e mal podia pegar punhados de ervas. Pedaços de marrom e vermelho tremiam dos seus dedos quando ele jogava punhado após punhado na mistura. Uma dessas era a erva na qual ela o viciara. Qualquer uma das outras coisas poderia matá-lo. Não sabia nem quais eram as probabilidades. Bebeu a mistura mesmo assim, engolindo-a de uma vez entre engasgos para tomar ar. Então, deixou-se cair, inconsciente. Não tenho dúvida de que se Elendil chegar ao posto da ascensão, ele tomará o poder, e em seguida, em nome do suposto bem maior, renunciará a ele.